Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho que nós estamos meditando hoje com toda a Igreja, o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23, é continuidade do Evangelho de ontem, só para nós recordarmos e contextualizarmos aqui melhor o Evangelho de hoje. Nosso Senhor está aqui num debate com muitos que encontramos no Evangelho. Nosso Senhor está num debate com os fariseus, com os mestres da lei. Nós sabemos que no tempo de Nosso Senhor, os fariseus eram aqueles que ajudavam o povo a compreender e a viver a lei de Deus. Então, era um grupo, no tempo de Jesus, um grupo eminente, era um grupo grande dentro da religião judaica. E Nosso Senhor está debatendo com eles acerca dos atos, aqui os atos externos. Só para recordar, no Evangelho de ontem, ele questionava Nosso Senhor porque os discípulos comiam sem lavar as mãos, porque os discípulos não realizavam inúmeras práticas conforme a tradição judaica e conforme o ensinamento dos fariseus. Então, Nosso Senhor, de maneira muito dura, é bom que se diga, Nosso Senhor não condena simplesmente os atos. O que Nosso Senhor, na discussão com os fariseus, condena é justamente o que, Padre Sérgio? A intenção. E diz a eles, Evangelho de ontem: vocês abandonaram os mandamentos de Deus, esvaziaram os mandamentos de Deus e transformaram os mandamentos de Deus em práticas puramente o que? Humanas. No Evangelho de hoje, ele vai mais além, dizendo que não é simplesmente o que entra que torna o homem impuro, mas o que torna o homem impuro é o que sai do seu coração. Aqui, vou repetir, Nosso Senhor está aqui fazendo uma belíssima reflexão sobre os atos internos e externos. Vejam, a religião, já vou ler um texto aqui em Santo Tomás. A boa religião, a verdadeira religião, ela une os atos interiores e os atos o que, Padre Sérgio? Exteriores. A má religião vai desunir, ou vai ficar somente nos gestos interiores, ou vai ficar somente nos gestos puramente o que? Exteriores. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu já dei várias vezes aqui esse exemplo. Aliás, vou dar dois. Não é? Já dei várias vezes esse exemplo aqui. Por aqui passou um cardeal famosíssimo. Eu já fiz várias vezes aqui essas citações. O cardeal Dom Augusto da Silva, que foi cardeal aqui por mais de 40 anos na nossa arquidiocese, da década de 20 até a década de 60. Um cardeal famosíssimo. Inclusive nós temos aqui uma avenida famosíssima aqui de Salvador, famosíssima, ali onde fica o seminário, ali onde fica um dos campos da Universidade Católica de Salvador. Ali tem aquela avenida chamada Cardeal da Silva. A Avenida Cardeal da Silva, em homenagem a esse cardeal, a Dom Augusto. Dom Augusto Cardeal da Silva. Na verdade, o nome dele era Dom Augusto, o nome dele era Augusto da Silva. Só que os cardeais são chamados sempre pelo sobrenome. Cardeal Moreira Neves, Cardeal Avelar Brandão Vilela, Cardeal Rocha, que é o nosso cardeal atual, não é? Cardeal Salles, que era o cardeal Dom Eugênio, famosíssimo, foi arcebispo aqui, depois arcebispo no Rio de Janeiro. Então, se eu não me engano, o cardeal da Silva, Dom Augusto, o cardeal da Silva, ele era, se eu não me engano, paraibano, se eu não me engano. E ele foi cardeal aqui por mais de 40 anos. E quando ele chegou aqui, em uma de suas primeiras visitas à Basílica Senhor Bom Jesus do Bonfim, numa homilia histórica e também muito corajosa,
Na década de 20, ele disse assim, que o povo da Bahia tinha muita religiosidade e pouca fé. Muita religiosidade e pouca fé. Padre Sérgio, fé e religião não são a mesma coisa? E religiosidade não são a mesma coisa? Não. Não. Necessariamente não. É óbvio que a fé verdadeira, ela vai me levar a práticas de piedade, que são as práticas religiosas. Mas nem sempre as práticas de piedade, elas brotam de onde? Da fé. Um outro exemplo para vocês entenderem. Esses dias, por acaso, porque eu não fico vendo essas coisas, não é? Inclusive ontem teve a posse de um sacerdote, e depois teve ali uma recepção ali para os padres, não é? E estava numa mesa conversando com os padres, e aí tinha algumas informações sobre a igreja, não é? Coisas de corredores, não é? Nada oficial, coisa de corredores. E eu disse assim, rapaz, não estou sabendo de nada. Eu não estou sabendo de nada. Aí o hermano, né, que sempre fala isso, disse assim, ô caçulinha, você é totalmente desligado, né? Você vai viver 200 anos. Porque você é desligado realmente dessas coisas, né? Aí um outro falou assim, se eu perguntasse aqui sobre futebol, ele sabia na hora, não é? Se fosse sobre futebol, não é? Eu falei, não, se for notícia oficial da igreja, é claro que eu sei. Eu procuro me informar. Agora, notícia de corredores, eu não gosto de notícia de corredores. Notícia de corredores soa como boato, notícia de corredores soa como fofoca, e nunca é bom moralmente. Notícias de corredores moralmente, elas não são boas. Elas não são boas, de fato. Eu não sabia, porque realmente eu não fico olhando essas coisas, essas minúcias, não fico, né? Agora notícia oficial sim, mas o fato é que, por acaso eu abri a internet, né, o YouTube, mas para ver alguma coisa, e vi um vídeo de uma dessas comunidades novas. Não vou dizer o nome aqui porque vocês gostam, e quando a gente fala, vocês pensam que nós estamos criticando. Não, eu estou ensinando, é diferente. E não há nenhum problema em falar de algo público. Não há nenhum problema de falar de algo público, não há nenhum problema. Eu mesmo, se fosse visto, chamaria atenção. Veja a chamada da comunidade, não é? Uma mocinha lá com cabelo curtinho, se apresentando lá com a irmã das tantas. A gente vê que é uma mocinha que não tem nada na cabeça, coitada. Nada contra a irmãzinha, mas ela não tem nada na cabeça. Falando de coisas que sem nenhuma propriedade e transmitindo um ensinamento muito rasteiro, muito superficial. Mas como é uma comunidade famosa, como está na grande mídia, o povo fica tudo o quê? Atrás. Veja a notícia. A importância de dormir com o terço debaixo do travesseiro. Eu disse aqui, eu tenho que ver isso aqui, eu vou abrir. Eu vim abrir. Meu Deus do céu. Gente, eu sendo bispo, chamaria atenção. Nunca vi tanta bobagem. A importância de dormir com um terço debaixo do travesseiro. Em nenhum momento falou de rezar o terço. Em nenhum momento. Veja, na cabecinha daquela aí citou de maneira errada alguns santos da igreja, como por exemplo São Padre Pio. São Padre Pio, eu conheço bem a história. Fui várias vezes lá, evidentemente, lá em São Giovanni Rotondo, onde ele viveu, no convento. Já atendi confissões lá, não é? Aqui na arquidiocese tem um grupo ligado aos grupos de oração de Padre Pio na Itália, que só existe esse grupo aqui, que foi fundado quando eu estava em Stella Maris, junto com o médico que já veio aqui falar sobre Padre Pio, Dr. Pacífico. Criamos esse grupo, inclusive, para a criação tem que ter a permissão do bispo. Dom Murilo até disse que não fomos pedir a assinatura dele. Dom Murilo disse, não precisava não, disse Dom Murilo, mas é uma exigência lá da Itália, que para criar o grupo aqui, esse grupo ainda continua bem pequeno, é verdade. Por quê? Porque é um grupo que só se reúne para quê? Para fazer a novena de Padre Pio, a adoração ao Santíssimo e a Santa Missa. Não tem barulho, não tem zoada, não tem gritaria. Não foi para frente por isso. Continuou o grupinho, poucas pessoas, mas se fosse um estardalhaço, não é? Todo mundo queria o quê? Participar. Se falasse de cura, de milagre, todo mundo queria o quê? Participar. Mas como esse grupo só tem a novena
Depois a adoração encerra com a missa, não é? Pouquíssimas pessoas, a oração em silêncio, não é? A oração silenciosa, a adoração silenciosa, tem a novena, tem as orações que o Padre Pio rezava todos os dias, se reza na novena. Mas o grupo ainda continua muito pequeno. Por quê? Porque não faz estardalhaço, não faz barulho, não faz zoada, não faz gritaria, não promete isso, não promete aquilo. O que promete é a união do povo com quem? Com Deus, é a amizade com Deus. Então a mocinha citando o Padre Pio. Olha, Padre Pio, de fato, era um grande devoto da Virgem Maria. E ele era um pouquinho esquecido. Como ele era um pouquinho esquecido, não é? Todo canto do convento onde Padre Pio morava, ele deixava o quê? Um terço. Porque ele tivesse um tempinho livre, ele ia fazer o quê? Rezar. Como ele esqueceu onde ele colocava, então todo canto ele deixava o quê? Um terço. De fato, Padre Pio dormia assim com um terço. Mas não era como essa comunidade estava transmitindo, quase como algo supersticioso. Ou seja, em nenhum momento falou de rezar o terço, simplesmente disse: se você colocar o terço debaixo do travesseiro, graças inúmeras você vai receber. Vejam, se é essa a questão, então eu também vou aconselhar todo mundo aqui a dormir com o terço onde? Debaixo do travesseiro. Olha que coisa linda. E vocês vão receber um bocado de graça. Gente, isso é mentira. Isso é mentiroso, isso é enganoso, isso é vergonhoso, isso é degradante, isso não tem a ver com a fé católica. Você quer dormir quando você está debaixo de um travesseiro? Às vezes eu durmo rezando, não é? Às vezes eu durmo, nem termino de rezar o texto. Às vezes eu durmo e qualquer coisa, eu durmo com o texto na mão. Às vezes eu concluo na oração. Você quer dormir com o seu texto debaixo do braço, debaixo do travesseiro? Durma. Agora antes faça o quê? Reze o terço. Reze o terço, pedindo o que a Deus? A graça de se unir a Ele, como a Virgem Maria foi unida a Ele. Quer dormir com o seu terço debaixo do travesseiro? Durma. Mas peça a Nosso Senhor, não é? A graça de imitar a fé de Nossa Senhora, a obediência de Nossa Senhora, não é? A sua total submissão a Deus, não é? Conformar como a Virgem Maria fez a vontade de a sua vontade, a vontade de Deus. Para quê? Para isso. Porque senão, meus irmãos e minhas irmãs, simplesmente a gente carregar o terço, simplesmente a gente utilizar um sacramental, um crucifixo, uma medalha de Nossa Senhora que seja, ou até mesmo uma medalha de um santo, a camisa de um santo, usar simplesmente não tem sentido nenhum. Vejam, Nosso Senhor está falando exatamente disso no Evangelho de hoje. O que é a verdadeira religião? O que é a religião? É disso que ele está falando. A religião, para alguns aí, veja os extremos. Para alguns, não é? Como Nosso Senhor diz aqui no Evangelho de hoje, não é? Não é o que entra que torna o homem impuro. E aí alguns então tomam essa afirmação para dizer assim: está vendo aí? Não importa o que eu faço, o que importa é o meu coração. Agora os meus atos, ele não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Os outros dizem assim, para justificar: está vendo aí? Não adianta você dizer assim, Deus está no meu coração, mas você não tem a prática. Veja, são dois extremos. Mas Nosso Senhor está criticando exatamente isso. E está dizendo que a boa religião, a verdadeira religião, é aquilo que une os atos internos com os atos o que, Padre Sérgio? Externos. Vejam, Nosso Senhor pede, a igreja pede, porque Ele pediu, que a gente guarde os dias santos. Para nós é o que? O domingo. Os dias santos e o dia de festa. Não é? Os dias que não cai domingo, para nós, os chamados dias de guarda, os dias de festa que não caem domingo, eles têm o mesmo valor do domingo. Então é guardar o domingo.
seja no próprio domingo, ou seja quando acontece uma grande solenidade da igreja que não cai domingo. A igreja pede para a gente guardar, e pede que a gente vá à missa naquele dia. É uma obrigação do católico, ir à missa aos domingos e aos dias santos. Mas reparem, não é só simplesmente ir à missa, é ir à missa, mas com aquele santo desejo de me unir a quem? A Deus. E me unir a Deus significa o quê? Amá-lo mais, servi-lo mais, ser mais obediente a Ele, fazer a vontade dEle. Ou seja, os atos externos devem brotar de uma profunda interioridade, para que não seja o ato pelo ato, não é? Aqui, e tem que fazer mesmo um grande acolhimento, é verdade, mas tem que instruir. É por isso que eu acho que eu nunca vou ser padre de um lugar desse. Mas, por exemplo, aqui tem um bom hábito aqui, não é? De ter não sei quantas missas ao longo do dia, na primeira e na última sexta-feira do mês, na igreja do Bonfim. Eu lá. Porque tem gente que só vai nesses dias, e acha que porque vai simplesmente já vai ser o quê? Não, aí a pessoa fala, não, eu estou aqui porque você sabe, eu tenho muita fé aqui no Senhor Bom Jesus do Bonfim, não é? Eu tenho muita fé, Ele é o maior santo o maior santo da Bahia, né? Nosso Senhor é o santo dos santos, não é? Mas as pessoas dizem isso, basta ir lá. Não, é preciso fazer aquele ato externo, mas com aquele desejo interno de se unir mais a quem? A Deus. Então eu vou fazer uma novena. Deus se agrada? Se agrada. Mas essa novena deve me unir mais a quem? A Deus. Não é? Eu vou rezar um terço. Aquilo deve me unir, isso é ato externo, deve me unir mais a quem? A Deus. Eu vou fazer uma caridade. É um ato externo. Mas aquilo deve me unir mais a quem? Deve brotar do amor a Deus. Então Nosso Senhor, Ele, quando diz que não é simplesmente o que entra que torna o homem impuro, mas o que sai, é porque, meus irmãos e minhas irmãs, Nosso Senhor, entre outras coisas, está dizendo justamente a nós que atos externos devem estar ligados a atos internos, senão eles perdem o que, Padre Sérgio? Todo o sentido. E isso vai gerar o quê? Uma religiosidade errada, que não agrada a quem? A Deus. E muitos têm essa prática. Infelizmente, muitos têm ensinado também essa prática. Não, o que importa é o meu coração. O que importa é a minha vida com Deus. O que importa é amar o próximo, mas sem conversão, sem obediência a Deus, sem amor a Deus, sem querer fazer a vontade de Deus. É a religião, por exemplo, de muitos famosos, de muitos artistas. É a religião que muitos que só têm interesse pregam por aí. A vida da pessoa, ela não importa. Inclusive, é essa religião que que muitos querem introduzir dentro da igreja, que nós estamos chamando esses dias de religião da inclusão e da aceitação. Mas inclusão e aceitação sem o quê? Sem conversão. Então repare aqui, rapidamente, o que diz aqui Santo Tomás sobre a virtude de religião. É uma virtude, né, que provém da justiça. É uma filha da justiça. A virtude de religião é uma filha da justiça. Repare, Santo Tomás que diz na Suma Teológica: a virtude de religião é o laço que religa o homem a Deus, fonte de todo bem. A palavra religião, né, vem do latim, religare, significa isso, ligar. Não é religar, religar o homem com quem? Com Deus. Religar o homem com Deus, religar o céu e a terra. Veja, todos os nossos atos são atos de religião. Eu estou na missa aqui agora. Então, Padre Sérgio, qual é a finalidade
primeira da missa é tornar presente o sacrifício redentor de Cristo. Essa é a finalidade. Ele mandou fazer isso até o final dos tempos. Então, essa é a finalidade primeira. E uma outra finalidade qual é? É me unir ao sacrifício de quem? De Cristo. Para que eu me una a quem? A Deus. Para que saindo daqui, eu viva a vida de quem? De Deus. Os meus atos manifestem a vida de quem? De Deus, que está em quem? Em mim. Porque eu me uni ao sacrifício de quem? De Cristo. Mas as pessoas querem vir para aqui fazer show, querem vir para aqui simplesmente se emocionar, se sentir bem. E aí não se une a ninguém, se une a si mesmo, se une aos seus sentimentos. Acontecer ali uma coisa mais dura, a pessoa vai o quê? Desmoronar, ou vai atrás do primeiro que prometer isso ou aquilo. Porque ela não se uniu a Deus, ela se uniu, no final das contas, a quem? A ela mesma. Ela se uniu a ela mesma. Vejam, a virtude de religião é um ato da vontade e da inteligência, pelo qual o homem reconhece sua dependência de Deus, princípio e fim último de tudo, perfeitíssimo em si mesmo, e de quem depende toda a perfeição. Então vejam, ser alguém religioso é reconhecer-se totalmente dependente de quem? De Deus. E faz tudo em vista de agradar a quem? A Deus. Vejam, Deus quer os atos, mas desde que esses atos me levem a amá-lo mais. Ontem, Dom Marco até deu um exemplo na homilia ontem, foi a posse do Padre Valso, na paróquia Bom Jesus dos Milagres, não é? Ali na região de Brotas, não é? Próximo ali do Matatu, Cosme de Farias, aquela região ali. Ele deu um exemplo de uma senhora, não é? Que fez lá uma promessa de dar não sei quantas voltas na igreja de joelho, não é? Mas ele disse que perguntou à senhora: não, mas a senhora tem ido à missa? A senhora, uma pessoa católica, tem se confessado? Inclusive, me parece uma parente dele. Tem se confessado, etc. Aí ele disse não. Ela disse não. Aí ele disse assim: tudo bem, então continue aí. Você vai arrebentar o seu joelho e não vai servir de nada. Vocês estão entendendo a pregação? Estão entendendo? Porque não é o ato pelo ato. Aqui deve me unir a quem? A Deus. De fato, você dá a volta da igreja de joelho, mas sem querer amar a Deus, sem querer se converter, sem querer ser obediente a Deus, sem querer fazer a vontade de Deus. Adianta o quê? Nada. Você devolver seu dízimo sem querer se unir mais a Deus, adianta o quê? Nada. Continuando aqui, rapidamente, não é? Existem atos próprios da virtude de religião. Todos os atos pelos quais o homem confessa a sua dependência a Deus. Para um católico, oração pessoal, missa, comunhão, participação nos sacramentos, novenas, rosário. Tudo isso são atos do que, Padre Sérgio? Externos. Vejam, a missa é um rito cheio do Espírito Santo, é claro, evidentemente. É pleno do Espírito Santo o rito da missa, mas é ato externo. O padre pega o pão, levanta, a gente faz silêncio na penitencial, baixa a cabeça, faz um instante de silêncio. São atos externos. Na consagração a gente o quê? Ajoelha. São atos o quê? Externos. Na comunhão, alguns se ajoelham, outros recebem na boca, não é? São atos o quê? Externos. São atos que todo mundo está o quê? Vendo. Mas esses atos que todos estão vendo devem me levar a algo que ninguém está o quê? Vendo. Que é minha amizade e minha união com quem? Com Deus. Não é?
Continuando aqui, existem outros atos que são incluídos na virtude de religião. A virtude de religião tem a capacidade de assumir os atos de todas as outras virtudes, orientando-as para Deus. Desse modo, o homem oferece a Deus sua coragem, sua humildade, sua castidade e todas as virtudes. Toda a sua vida passa a ser um ato de louvor a Deus. Isso é o que nós chamamos de uma vida santa, uma vida de santidade. Agora, as pessoas acham que, por exemplo, eu vou dormir com um texto debaixo do travesseiro e vai estar tudo o quê? Tudo bem. As pessoas acham que eu vou usar uma medalhinha de Nossa Senhora na minha carteira e vai estar tudo o quê? Resolvido. As pessoas acham que simplesmente ir numa missa dia de sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês ou a última no Bonfim, vai resolver tudo. Vejam, esses atos para nós são atos o quê? Bons, não são ruins em si mesmos. Mas repito, se eles não me levarem a me unir mais a Deus, são atos o quê? Vazios e sem sentido. E eu estou me enganando, porque Deus ele não pode nem se enganar nem me enganar. Eu mesmo que me engano. Agora repare aqui, esta característica faz da virtude de religião a mais elevada virtude depois das virtudes teologais. Quais são as teologais? A fé, a esperança e a caridade. Depois dessas, não é? Também da humildade também, não é? Uma das maiores é a virtude de religião. Com efeito, ela é a única virtude moral cujos atos sejam voltados para Deus, como acontece com as virtudes teologais. Alguns atos da virtude de religião, atos interiores, devoção, a nossa vontade se entrega inteiramente a Deus. Oração, a nossa inteligência se dirige a Deus numa súplica, pedindo aquilo que Deus quer para nós. Quer o quê? A vontade dele. Esse deve ser nosso primeiro pedido. É pedir que se faça a vontade de quem? De Deus. Pregamos sobre isso aqui domingo, na missa. Atos exteriores. Adoração. São os atos exteriores com os quais nosso corpo manifesta a nossa adoração a Deus. Aquilo que eu falava há pouco. Sinal da cruz, genuflexão, inclinação. São exteriores. Esmola. Todas as contribuições que fazemos para a necessidade da igreja, do sacerdote, dos mais necessitados. Sacrifícios são os oferecimentos que fazemos de objetos que consagramos a Deus. Uma vela benta, um incenso na missa, as flores no altar. Acima de todos, o próprio sacrifício da missa. Uma promessa. De vez em quando tem pessoas aqui que vêm aqui pedir a gente para destituí-la de uma promessa que ela fez. Porque às vezes as pessoas fazem promessa que elas não podem o quê? Cumprir. Veja, quando Deus nos pede algo, Ele nos dá a graça de realizar aquilo que Ele quer que realizemos. Agora, simplesmente quando eu faço, é bom que tomemos cuidado. Porque às vezes nós prometemos coisas que nós não podemos o quê? Isso é burrice. Isso não é fé, isso é ignorância. Isso é ignorância. Promessa. É muito agradável a Deus as promessas que fazemos, oferecendo a Ele o sacrifício, por exemplo, de algo que gostamos. Por exemplo, vamos começar aqui a quaresma. Já na semana próxima. Vamos começar a quaresma. Então a quaresma é um tempo de quê? Nós sabemos de quê? De penitência. É um tempo de conversão. E é um tempo onde aqueles que não têm nenhum problema mais sério devem oferecer a Deus o que, Padre Sérgio? Algum sacrifício, alguma mortificação, alguma penitência no tempo da quaresma. Aliás, uma boa penitência, não é? Para quem não tem não tem dificuldade de leitura, uma boa penitência que cabe também como penitência, por exemplo, é ler um bom livro que me ajude a viver a quaresma.
Por exemplo, eu indico aqui, para quem quer viver bem a quaresma, A Paixão de Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Encontra facilmente na internet. Se quiser viver bem a quaresma, lê esse livro, A Paixão de Cristo. Um outro livro do mesmo santo, Santo Afonso Maria de Ligório, Meditações Diárias para a Quaresma. Vale a pena. É melhor do que, com todo respeito, viu gente? É muito melhor do que acompanhar esses retiros que nós vemos aí na internet. Com todo respeito. É bem melhor. É bem melhor. Ler o livro de Santo Afonso, como eu acabei de dizer, A Paixão de Cristo. Ler Meditações Diárias para a Quaresma, do mesmo santo. Ou ler um outro livro que eu indico sempre aqui, a Filoteia, de São Francisco de Sales. Para viver bem a quaresma. É uma penitência também. Porque ler não é tão simples, né? Ler exige esforço. E muitos não querem ler. Desculpas. Não é dar desculpas. Mas de vez em quando eu peço algumas pessoas, como penitência da confissão, ler esse livro da Bíblia. As pessoas dizem, opa, não tem outra penitência não? Porque as pessoas não querem conhecer a fé. Às vezes querem fazer somente alguns atos para se ver, digamos assim, entre aspas, livres e pronto. Aí quando a gente passa algo que vai ajudar aquela pessoa a crescer, a progredir, muitas não querem. Não é? Então, nosso Senhor se agrada da promessa, desde que seja bem feita. Ou uma oração que rezamos durante um certo tempo. É muito bom fazer essas promessas para pedir alguma graça a Deus. Mas devemos pedir, antes de tudo, conversão. Mais obediência, mais amor a Deus. Uso das coisas santas. Olha aí, aquilo que eu acabei de falar. Uma medalha, um santinho, não é? Quando se pede a bênção ao padre, o uso do escapulário, uma vela benta, até mesmo, por exemplo, a água benta, a água abençoada, uma vela benta. Agora, não com espírito mágico. Porque hoje o que se vê por aí é o espírito mágico. Olha aí, acabei de dizer. Não é? A importância de dormir com o rosário debaixo do travesseiro. Quer dizer, o importante não é rezar o rosário. O importante não é amar Nossa Senhora, não é imitar Nossa Senhora. Basta botar o rosário debaixo do travesseiro. Não, está errado. O uso do nome santo de Deus nas associações sérias. É bom invocar o santo nome de Deus com todo respeito e veneração, para levar as pessoas a agirem bem, pelo amor de Deus, graças a Deus, jura em nome de Deus. São palavras que a gente repete. Mas cuidado para não tomar o nome de Deus em vão. Agora veja, os vícios opostos à virtude da religião. Existem dois tipos de vícios opostos à virtude da religião, por excesso. Todos os atos de superstição são atos de irreligião. E a irreligião. Então, quais são os vícios, Padre Sérgio, contra a religião? Superstição e a irreligião, que é a falsa religião. Então, superstição. São todos os atos de culto não dirigido a quem? A Deus. Se não é dirigido a Deus, é dirigido a quem? Ou é dirigido ao demônio, ou aos homens. Ou dirigido aos demônios ou aos homens. E aí vocês vão tirar a conclusão de vocês. Quer ver, por exemplo, é bom que a gente tome cuidado disso, né? Que a gente tome cuidado com isso. Cuidado, a gente vai na missa, né? De algumas missas aí, e ao invés dos padres pregarem a palavra de Deus, a doutrina da igreja, é a missa toda dizendo que está tendo revelação. Tomemos cuidado. Primeiro que nós já sabemos que nenhuma revelação
privada é dogma de quê? De fé. E eu não fui lá para ouvir a revelação, eu fui lá para ouvir a palavra de quem? De Deus. Mas muitos estão dizendo que está o quê? Está vendo o quê? Revelação. Deus mandou te dizer que tem uma bênção para você. Deus está me falando aqui que tem uma pessoa aqui que está com problema familiar. Aí eu pergunto, que revelação é essa? Quem não tem problema familiar aqui? Aí outra vai dizer assim, é para você, fulano, tome posse. Gente, isso é muito sério. É claro que Deus pode sim fazer mas meus irmãos e minhas irmãs, isso são casos o quê? Raros. São casos raros. E agora está sendo pior para o Paulo, mais vergonhoso, porque já tem paróquias, isso é muito sério que eu estou dizendo, é uma denúncia mesmo. Já tem paróquias que chegam uma pessoa, a gente pega todos os dados, depois aquilo é dado ao sacerdote. E o sacerdote fala com aqueles dados na mão, dizendo que está tendo o quê? Uma revelação. Igual os protestantes, imitando os protestantes. Isso é sério. Muito sério. Gente, a gente aqui é vocês. Nós temos os sacramentos, a Eucaristia. Graças a Deus aqui na paróquia celebrada diariamente. Nós temos a palavra de Deus, a doutrina da igreja, que aqui são bem ensinados. Nós temos o rosário de Nossa Senhora. Nós temos os santos para imitarmos. Nós temos as obras de piedade que devemos fazer, de caridade. Nós temos nossos santos de devoção. Nós temos a meditação que podemos fazer a palavra de Deus diária. Nós temos a oração pessoal que devemos fazer pelo menos pela manhã e pela noite, quando acorda e quando vai se deitar. Nós temos tudo isso. Aí a pergunta, que precisamos mais? Basta o que, Padre Sérgio? Acolher tudo isso e colocar o que? Em prática. Agora, claro, aquela pregação pode me ajudar. Agora, essa insistente, essa pregação insistente de que está vendo isso, está vendo aquilo que Deus está falando, coisas bem gerais, bem genéricas, que vai para todo mundo, isso não ajuda as pessoas em nada. Isso só confunde, no final das contas, só confunde as pessoas. Pode até causar alguma sensação boa naquele momento ali, mas depois aquilo passa. E vai ser o que, Padre Sérgio? Vai cair ou na superstição ou na irreligião, que é a falsa religião. Veja, a superstição são todos os atos de culto que não são dirigidos a Deus. Se eu não cultou a Deus, eu cultou a quem? Ao demônio. Doutrina da igreja, viu? Escute o que eu estou dizendo, doutrina da igreja. Muitas revelações não provém de quem? De Deus. Provém de quem? Pode falar. Do demônio. Isso é sério, mas é doutrina da igreja, ensinada inclusive por vários santos, por exemplo, São João da Cruz. Inclusive essa citação dele está citado num documento da igreja que foi escrito pelo Papa Bento XVI, quando era cardeal Ratzinger, da Congregação da Doutrina da Fé, não é, para dizer, ele cita São João da Cruz para dizer isso. Porque São João da Cruz diz que todo mundo que fica buscando revelação, quem fica procurando isso, ou quem fica o tempo todo revelando, não é? Que tomemos cuidado, porque muitas vezes são ações do próprio demônio. Para quê? Para confundir os fiéis, para tirar os fiéis da vontade de quem? De Deus. Isso é muito sério, gente, muito sério, não é? Repare, atos que não são culto dirigido a Deus. Vou dizer, até me arriscando aqui: culto ao demônio, culto aos espíritos, despacho, acreditar em mal olhado, usar, religiosos ou não, amuletos, sem querer a vontade de quem? De Deus. Por que eu estou dizendo também religiosos? Porque às vezes eu posso usar um terço por superstição. Às vezes eu posso usar uma medalha de Nossa Senhora por superstição. São graves pecados contra quem? Contra Deus.
graves pecados contra Deus. Continuando aqui. Culto aos espíritos. Cuidado, os protestantes, quando, por exemplo, nós celebramos a missa pelos finados, mas nós não cultuamos o quem? Os mortos. Só que a doutrina católica, não é? A doutrina católica ensina, baseada na palavra de Deus, na tradição da igreja, que algumas almas, quando morrem, precisam passar por processo de quê? De purificação, que nós chamamos de quê? De purgatório. Então, no purgatório está salvo, a gente reza por essas almas. Mas essas almas, elas não rezam por nós. Quem reza por nós é aqueles que estão onde? No céu, os santos, que já estão na glória de Deus. Então nós não cultuamos os mortos, como os protestantes dizem, de maneira nenhuma. Nós rezamos por eles. E a reflexão sobre eles ajuda a pensar na nossa própria vida. Veja, vamos começar o tempo da quaresma. Novamente a referência à quaresma. A quaresma a gente vai começar lembrando o que nós somos o quê? Pó. Que saímos da terra e vamos voltar para a terra. Então, enquanto estivermos nesta terra, a quaresma aí, devemos o quê? Nos converter sempre mais. Porque a qualquer hora eu posso me tornar o quê? Pó, me encontrar com Deus. Então, eu não posso adiar a conversão, eu tenho que me converter sempre. E sempre mais. E se eu cair, me levantar logo, pedir perdão a Deus. Reconhecer meus pecados. E voltar a caminhar com Ele. Veja que coisa maravilhosa. Isso é a igreja, gente. Eu me dizia ontem aqui, na missa. Isso é a igreja, não é? Então, culto aos espíritos. Outra coisa aqui. Culto para conhecer o futuro e as coisas escondidas. Tem católico que escuta horóscopo. Tem pessoas que vêm aqui, pedem para a gente fazer uma oração e dizem: Padre, o que é que Deus está mostrando sobre você? Não está mostrando nada. Agora, você quer o que eu digo que Deus pede para você e para mim? Que nós façamos a vontade de quem? De Deus. Quer combater o mal? Procure fazer a vontade de quem? De Deus. O que o demônio mais detesta é uma alma que procura a vontade de quem? De Deus. Será que a gente quer combater ele sem a vontade de Deus? Sem obediência a Deus? Sem obediência aos seus mandamentos? Sem uma fé verdadeira? É o que? É mágica? Não, isso é ilusão, engano e mentira. E nós caímos nessa. Continuando aqui para terminar. Existem outros atos que também são atos de superstição, como os cultos dirigidos a Deus, mas que não procuram agradar a quem? A Deus. Sério isso, não é? Muito sério. Aí em religião, o que é em religião? A religião consiste em desrespeitar as coisas de Deus e da igreja. Isso é a religião. Também a gente pode traduzir como indiferentismo. Indiferentismo. O que está vendo hoje dentro da própria igreja, né? A missa é desrespeitada. Os sacramentos são desrespeitados. Agora vocês viram, né, que a igreja, não sei se Paulo viu também, a igreja publicou um documento, né? Graças a Deus. Publicou um documento, não é? Obrigando os padres, né, assim, e os padres podem ser punidos no tocante à confissão, que é uma das realidades mais importantes da igreja, é o sacramento da confissão junto com a missa, que são sacramentos que a gente recebe o quê? Continuamente. E tem padre que não está mais confessando de maneira direita, celebrando a confissão de maneira direita, não está confessando de maneira direita, não dá absolvição como a igreja manda, como eu já preguei até muitas vezes aqui sobre isso. Ao menos o padre tem que dizer: fulano, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele não disser isso, aquela confissão, ela não o quê? Não aconteceu, ela é inválida, porque a fórmula não foi dita. Eu te absolvo. Aí tem padre dizendo: Deus Todo-Poderoso tenha não é isso não, é eu te absolvo. Na confissão é eu te absolvo. Ou alguns padres ainda dizem assim, pior, não é? Está perdoado, até perdoado, vai embora, vai em paz. Não, ele tem que dizer: eu te absolvo.
eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te absolvo em todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não disser isso, a confissão é inválida. É inválida. Coisa séria, gente. A irreligião consiste em desrespeitar as coisas de Deus e da igreja. Além disso, também faz parte da irreligião a negligência com os nossos deveres religiosos, como, por exemplo, faltar à missa aos domingos e dia de festa, não rezar e etc. São atos de irreligião. Vejam, quando eu não rezo, eu sou um irreligioso. E tem católico que diz aqui, não precisa rezar todo dia não. Para a gente não falar dos outros, né? Pensei primeiro aplicar a nós. É um pecado muito grave, pois nos leva a esquecer e a desprezar a Deus, a quem estamos obrigados, por sermos suas criaturas e por termos sido salvos por Ele, a servi-lo e a louvá-lo em toda a nossa vida. A irreligião domina a nossa sociedade. Muitos homens vivem esquecidos de Deus, num total laicismo, que é uma vida sem Deus, ou uma fé laicista, que é aquela fé que eu acabei de falar. O que importa é o meu coração. O que importa simplesmente é amar o próximo. Mas não importa que eu me converta, que eu ame mais a Deus, que eu faça a vontade de Deus, que eu seja obediente a Deus. É claro que importa o meu coração. É claro que importa o amor ao próximo. Mas só importa o meu coração e o amor ao próximo desde que ele me leve a amar e a obedecer mais a quem? A Deus. E a lutar contra aquilo que ofende a Deus. Isso é muito sério, meus irmãos e minhas irmãs. Muito sério. Os homens vivem esquecidos de Deus, no laicismo total, ou seja, tirando Deus de suas vidas. E tudo aquilo que diz respeito a Deus, vivendo como se Deus não existisse, ou como sua lei não nos obrigasse. Daí religião nascem todos os vícios e erros que vemos hoje. É um dever de todo católico combater com todas as forças a irreligião. Agora, combater como? É discutindo com os outros primeiramente? É brigando com os outros? Não. É combater vivendo uma vida o quê? Santa. Vivendo uma vida santa. Ontem também, no Marco, nessa homilia que ele fez uma citação de São Francisco de Sales, que está na Vida Devota, na introdução à Vida Devota, Filotea. O São Francisco de Sales, ele dizia o seguinte: se alguém não perguntar a você, a pessoa sabe que você é religioso, que eu sou padre, que o diácono aqui, que Paulo é diácono, que você é católico, que você vai à missa regularmente, que você está sempre na igreja. A pessoa sabe que você é católico. Se a pessoa não perguntar nada a você sobre sua fé, você não fale. Não fale. Isso é bom para quem, por exemplo, está em casa, a família não é católica, a todo custo quer ficar falando. Não fale. Mas padre, como é que eu não vou falar? O nosso Senhor manda evangelizar. É verdade, o Senhor manda ir pelo mundo e anunciar o evangelho a toda a criatura. Marcos 16. Como é que eu não vou falar, padre, se ele manda anunciar? Não, se não te perguntarem no ambiente que você está, não fale. Porém, diz o Francisco de Sales, viva de tal modo que o seu testemunho provoque nos outros perguntas. Por que você vive assim? Por que você é assim? Por que você é tão paciente? Por que você é tão generosa? Porque mesmo nas dificuldades, você continua mantendo firme a sua fé. Belíssimo, belíssimo. Se não te pergunta, não te fale, mas viva de tal modo, santamente, que aquilo provoque nos outros perguntas. Veja que exercício maravilhoso agora para a Quaresma. Para vocês e para mim, não é? Para vocês e para mim. Para vocês e para mim. Que exercício maravilhoso. Então, da irreligião nascem todos os vícios, erros que vemos hoje. É dever de todo católico combater com todas as forças da religião. Repito, não é brigando, mas vivendo santamente segundo a lei de Deus e da igreja.
Vou parar por aqui, meus irmãos. Eu tinha mais uma citação, mas não vou fazer. A homilia demorou um pouquinho. Mas vamos pedir a Deus, não é? Que possamos viver a nossa religião católica, unindo os atos interiores e os atos exteriores, para assim agradarmos a quem? A Deus, procurando e vivendo a vontade de Deus, como fizeram os santos, como fez também, sobretudo, a Virgem Maria. Hoje, em Portugal, não é? Hoje em Portugal acontece uma grande festa, lá em Portugal hoje, que tem a ver até com a proximidade da Quaresma. Essa festa é sempre celebrada neste dia, no 7 de fevereiro, que é chamada é uma festa de Portugal, não é? Não sei se existe em outros países da Europa, mas em Portugal se celebra como um dia festivo, que é a festa das 5 chagas de Cristo. Se tem uma devoção muito forte lá em Portugal, a devoção das 5 chagas de Cristo, das 5 chagas, não é? O sentido, não é, dessa festa, é claro, é nos unir à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nos unir à paixão dele. Mas lembremos que aqui no final da missa, é uma oração que a igreja pede que a gente reze depois da missa, como ação de graças. É obrigado, Padre Sérgio? Não é obrigado a rezar. Mas a igreja pede que, se pudermos rezar, não faz nenhum mal rezarmos depois da missa, não é durante a missa, é depois da missa, como ação de graças, que é justamente a oração que? A alma de Cristo, Anima Christi, não é? E a gente reza, não é? Dentro das vossas chagas, como é a resposta? Escondei-me, não é? É aí que eu quero estar escondido, é ali que eu quero estar unido às chagas de Cristo, para ter o quê? Para ter os sentimentos dele, para ter a vida dele, para ter as ações dele. Meus irmãos, é por isso que nós estamos na igreja, essa é a nossa luta. E vivendo assim, é assim que vamos combater a quem? O demônio. Agora, se você quer uma fé mentirosa, supersticiosa, irreligiosa, uma fé mágica, não é? Essa fé pode até te causar em algum momento, essa falsa fé pode causar em alguns momentos a você alguma sensação, alguma emoção, mas não vai passar disso. Mas a verdadeira fé, a verdadeira religião, que une os atos interiores e os exteriores, a verdadeira religião que me faz me esconder em Cristo para querer ter a vida dele, essa vai me sustentar em toda e qualquer circunstância. Então vamos pedir a Deus que todos os nossos atos externos brotem desse santo desejo interior de nos unirmos e amarmos mais a Deus e conformarmos mais a Ele e aos seus mandamentos, a nossa vontade.